Olá, ouvintes dos Diálogos APANVET, da Academia Paulista de Medicina Veterinária. Nós temos, no episódio de hoje, a honra de receber um convidado que é peça-chave na construção da ciência veterinária no Brasil. Ele é professor titular aposentado da USP, ex-diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, é uma das figuras mais importantes de nossa academia. Professor Silvio Arruda Vasconcelos. Com uma trajetória marcada pelo ensino, pela pesquisa e por uma dedicação profunda à comunicação científica, o professor Silvio também deixou uma marca como editor de importantes revistas da área veterinária. Então, boas-vindas, professor Silvio, aos Diálogos APANVET. Conte um pouco para a gente como foi sua origem e o que o levou a escolher a medicina veterinária como carreira. O senhor já sonhava com a vida acadêmica quando se dirigiu para a veterinária? Boa tarde, doutor Alexandre. É uma alegria estar aqui, podendo conversar e trazer algumas informações, né? Em primeiro lugar, não cheguei a ser diretor da faculdade, fui vice-diretor, né? Quando a doutora Mitica era diretora, e fui vice-diretor também do Centro de Zootecnia Indústrias Pecuárias Fernando Costa, lá em Pirassununga, quando o doutor Sleib João era o diretor, né? Mas, então, eu nunca assumi a direção mesmo, propriamente dita, né? Mas meu envolvimento com a medicina veterinária começa na minha família, né? Meus pais vieram de Descalvado, né? Eram do interior, e meus avós, meu avô materno era administrador de fazenda, né? E o paterno tinha um açougue, né? Trabalhava com açougue. E eu tinha um tio que vendia tropas de mulas, né? Esse tio depois teve uma fazenda lá em Descalvado, chamada Pedra Branca, onde eu ia nas férias, passar férias lá na Pedra Branca. E o filho dele, Luiz Antônio Penteado, meu primo, né, estudou veterinária, né? E nessas férias que eu era lá criança, ele levava os amigos, colegas de turma dele, e conversavam de veterinária, né? Isso foi já me marcando o espaço, né? Tenho um irmão já falecido, que era 10 anos mais velho do que eu, e ele também vivia esse movimento e acabou também cursando a medicina veterinária e foi trabalhar na área de produção de vacinas, de febre aftosa naquela época, né? O Luiz teve uma carreira brilhante como executivo num laboratório de fabricação de febre aftosa. Na verdade, foi o primeiro laboratório que fez cultivo de células. Pois é, o laboratório Well. Então, com essa influência do meu primo, do meu irmão, e meu pai também implantou um sítio lá em Apiaí, onde ele começou a criar porcos, fez uma criação de suínos, né? E nós íamos para lá quase toda semana de jipe, levando ração para os suínos. Ele coletava resíduo de cervejaria e de fábrica de biscoito para alimentar os porcos. Então, com essa influência, desde a minha infância, né? Quando chegou na fase de escolher uma profissão, eu falei, não, vou ser veterinário, né? Tinha essa influência dos parentes e do ambiente onde eu fui criado, certo? Ah, muito bem. E no correr da parte discente, como é que evoluiu a sua formação? Você já foi dirigindo
diretamente para suínos ou avicultura em descalvado, que é o centro, ou você já enveredou para outras áreas? Olha, o meu irmão teve muita influência, porque ele conversava comigo, né, e falava, olha, aproveita as matérias básicas que são importantes para a sua formação, estuda estatística. Sempre que nós nos reunimos, ele me aconselhava. E eu tive, quando acadêmico, férias só no 1º de julho do primeiro ano. Todas as outras férias eu fiz estágios. Fiz estágio na bioquímica, fiz estágio na fisiologia, né, com o professor Gasek. Depois fui fazer estágio no Jockey Club, um estágio longo, todos os finais de semana, e nas corridas à noite, e nas férias, esse dia inteiro, eu ficava lá com o Dr. Romeu Macruz, né? Foi um grande mentor para mim, né? Ele me ajudou a escrever o primeiro artigo que eu escrevi. Nós apresentamos numa semana da Sociedade Paulista de Medicina Veterinária uma estatística das necrópsias que o Macruz fez lá no Serviço Veterinário do Jockey, né? Então, durante todo o meu curso de graduação, eu fiz estágio também lá no laboratório Wellcome. Fui fazer estágio no Instituto de Zootecnia com meu primo Luiz Antônio, lá na área de zootecnia diversificada. Então, eu quis sempre, não parei, durante toda a minha vida acadêmica, né, complementando a formação com essas interações com esses colegas. Então, eu posso imaginar que, ao contrário da maioria dos que formam, que no dia seguinte à formatura senta e fala, e agora, José, o que é que eu faço? Você já devia ter uma série de oportunidades para se dirigir. Como foi? Eu tinha uma oportunidade lá no Jockey, no serviço veterinário. Um companheiro meu ficou lá, e até hoje, o Bernardo Espinhal ficou lá trabalhando no Jockey, era meu colega de estágio, né? Eu prestei concurso na Secretaria da Agricultura, na CAT, fui aprovado, mas nessa mesma ocasião apareceu a oportunidade de eu trabalhar lá no laboratório Wellcome, na fazenda experimental que eles têm lá em Itu, onde eram realizados os testes das vacinas de febre aftosa. E tinha uma criação de cobaias, porque uma parte dos testes era feita em cobaias e outra em bovinos sensíveis, né? Então eu tinha que escolher esses bovinos, tinha um fornecedor lá bem distante, em Minas, que eu ia lá, num lugar que ele tinha permissão para manter bovinos não vacinados, para serem sensíveis, para a gente fazer os testes. Né? E eu ia fazer essa escolha, né? E fiquei durante um ano trabalhando nesse serviço de laboratório de produção de vacinas, antes de ingressar na faculdade. Além, então, dos laboratórios e depois da sala de aula, você contribuiu muito como editor científico. Como surgiu esse envolvimento com a divulgação dos trabalhos? Eu sempre gostei de escrever, de fazer relatórios, né? Eu tive um livro que foi o professor De Angelis, que trabalhava comigo, que me mandou, chamado Como Redigir um Trabalho Científico. A autoria de Luiz Rey, é um pesquisador lá do Rio de Janeiro. E isso foi muito marcante para me ajudar a buscar a maneira de redigir trabalhos científicos. E assim eu fui orientando os meus orientados, de mestrado, de doutorado, sempre insistindo numa forma muito sintética, mas objetiva de fazer redação científica. E quando eu ingressei no Conselho de Medicina Veterinária, em 1976, a revista do Conselho de Educação Continuada estava parada. Houve uma transição naquele período no Conselho, né? E ela ficou parada. E o nosso presidente, o Sr. Francisco Cavalcante, da ocasião, né, falou, nós temos que montar um grupo aí para
reativar essa revista, porque é importante, não sei o quê. Só que foi passando o tempo e não tinha se concretizado. E aí eu recebi uma visita na faculdade do Dr. Alexandre Devley, do Dr. Eduardo Virgil, do professor Panetta, José César Panetta, vieram me cobrar. Poxa, vocês estão aí já desde 2006, nós estamos em 2010 e ainda não surgiu nenhum número dessa revista, né? E aquilo me marcou muito, aquela cobrança desses amigos, né? Eu voltei lá para o conselho e fui falar com o Dr. Francisco, nós temos que pôr isso aqui na frente, vamos lá e tal. E aí ele me colocou como editor-chefe e nós fizemos então, uma parceria com a Panvet, fazendo junto o boletim da Panvet, o que ocorre até hoje. Então esse foi o meu primeiro envolvimento como editor científico de uma revista. Uma revista peculiar, porque ela tem o objetivo de educação continuada. Então, o público não é um público científico puro, né, para pesquisa inovadora, mas é para que os veterinários relatem as suas experiências, os seus casos, né, se aprofundem e criem um universo de informações práticas, né? Em 2012, quando eu me aposentei, em 2013, eu fui convidado pela doutora Helenice, que era, na época, a editora-chefe da Brazilian Journal, que era a revista da Faculdade de Medicina Veterinária, para ser o editor. E eu aceitei e continuo até hoje. Então, esses foram os meus envolvimentos com essas revistas científicas. Você acredita que os pesquisadores brasileiros dão a devida importância, o devido valor às publicações científicas brasileiras? E como que podemos estimular os jovens a ler essas revistas, a acessar essas informações? Nós temos que trabalhar muito, né? E essa visão da educação continuada precisa ser fortalecida, né? Hoje, na medicina veterinária atual, né, não basta o indivíduo fazer o curso de graduação. Praticamente todo profissional vai ter que fazer, depois da graduação, uma pós-graduação, seja uma sensu lato, que é uma especialização, né, ou sensu stricto, que seria um mestrado, um doutorado. Todos os trabalhos que surgem nessas cursos pós-graduação devem ser transformados em publicações, né? Porque eles fazem relatos de casos, né? E o que a gente almeja é que eles, mesmo que não enveredem para uma carreira científica propriamente dita, mas que fiquem na sua clínica, no seu hospital, ou na fazenda, ou no matador, onde ele esteja trabalhando, que ele adquira o hábito de pôr no papel as experiências profissionais, técnicas que ele tenha. E com isso, eu tenho certeza que quando a gente ensina alguma coisa, escreve alguma coisa, a gente aprende muito mais, né, do que quando a gente não está fazendo isso. Então, a maneira de você fortalecer, de se atualizar, de estar sendo participante, né, da evolução da tua profissão, é quando você começa a ter esse hábito de transformar a sua rotina em trabalhos que são analisados por uma comunidade científica, né? Então são avaliados pelos pares, recebem críticas, sugestões que são aprimoradas, mas que se transformam em informações muito úteis, principalmente para quem escreveu, né? Que com aquilo ele amadureceu, então ele cresce, né? E a gente vai tendo profissionais que permanentemente estão se atualizando, se colocando à frente, né? E enxergando, né, aspectos que precisam ser feitos. Então, não é só para o pesquisador dos institutos de pesquisa, para os professores, que nós temos que estimular a publicação, né? Mas tem que ser para todos os profissionais nas diferentes áreas em que eles atuam. A sua trajetória começou em 70 e se desdobrou em várias frentes, mas você foi para a saúde pública. O que
levou você para a saúde pública? Quando eu fui contratado na faculdade, fui contratado como auxiliar de ensino, era o menor nível de professor existente naquela ocasião, né? E o Departamento de Medicina Veterinária Preventiva, onde eu passei a trabalhar, tinha como nosso chefe e mentor principal o Dr. Adolfo Ribeiro Neto, né? O Dr. Neto tinha uma visão assim, para frente, né? E ele participou de reuniões internacionais promovidas pela Organização Pan-Americana de Saúde, onde se discutia como formar médicos veterinários preparados para atuar na área de saúde pública, né? Saúde pública veterinária, essa é a visão. E ele voltou das suas viagens, nessas reuniões internacionais, com essa visão, e ele implantou dentro do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, que foi naquela época constituído quando teve a reforma universitária, acabaram aquelas cadeiras, as cátedras, e formaram esses departamentos, né? E ele falou, não, vamos criar uma disciplina de zoonoses, saúde pública veterinária, que é preciso que os veterinários sejam preparados para atuar nessa área de saúde pública. E aí ele retirou das doenças infecciosas aquelas que eram zoonoses, das doenças parasitárias as que eram zoonoses, e constituiu uma própria de zoonose, saúde pública veterinária. Foi pioneiro, isso foi a primeira faculdade brasileira a ter essa visão, né? Achando que com esse tratamento, dando esse enfoque especial, né, nós poderíamos formar veterinários capacitados para atuar em serviços de controle de zoonoses na área de saúde pública. Muito bem. Professor, parte dos nossos ouvintes são veterinários, mas também tem muita gente da sociedade civil que segue o podcast. E a palavra zoonose, para essas pessoas, soa completamente diferente. Por favor, explique um pouco o que é a zoonose e diga quais as mais importantes, as mais graves, para a gente poder entender melhor. Perfeito. Então, zoonoses são definidas pela Organização Mundial de Saúde como as doenças ou infecções naturalmente transmitidas entre os animais vertebrados e os seres humanos. Veja esse nome duplo, doenças ou infecções. Doença é quando existe uma alteração clínica, a presença de algum sintoma. Mas nós podemos ter infecções inaparentes, onde os animais podem se comportar como portadores assintomáticos, estarem com infecção, capaz de transmitir a doença, mas clinicamente saudável. Então veja a preocupação que se tem com esse grupo de doenças, que envolve tanto os animais de companhia, como os animais de produção e animais de trabalho. Todos esses grupos de animais, né, sejam domésticos, silvestres, sinantrópicos. Sinantrópico é o indesejável, mas que vive pertinho do homem, o rato lá de esgoto, né? Todos eles podem albergar esses agentes de doença e que são transmitidas para o ser humano. E muitas delas são gravíssimas, como o doutor Alexandre comentou, o caso da raiva, a pioneira, ela que sempre foi o carro-chefe das zoonoses no mundo inteiro, né? Porque é uma doença incurável, não tem cura. Depois que ela se instala, a evolução é fatal da doença, né? Então, tudo que se pode fazer é para prevenir essa doença. Mas há outras muito graves também, como a leptospirose, que é transmitida pela urina de ratos de esgoto, né? A brucelose, pelo leite de bovinos, pelo contato com fetos abortados, né? Tuberculose também, transmitida pelo leite, né? Complexos parasitários como a teníase e cisticercose, onde há a transmissão de parasitas, né? Pela carne ou pela contaminação do ambiente com fezes de seres humanos infectados. Então,
uma área complexa de doenças tanto infecciosas como parasitárias, e em todas elas o papel do veterinário é fundamental, que ele atua nesses que são os reservatórios desses agentes de doença para os seres humanos. E com essa preocupação que foi se criando, começaram a surgir serviços municipais de controle de zoonose. O nosso aqui da cidade de São Paulo foi pioneiro, né, e acabou sendo uma referência nesse serviço para a América Latina inteira, né, e absorve profissionais que vêm ser treinados aqui, né, e o Brasil todo agora já está contando, praticamente todo o município quase tem um serviço de controle de zoonoses, né, onde os veterinários têm uma responsabilidade. E hoje a gente está divulgando que não é só o veterinário oficial que precisa ter essa missão, mas também aquele privado que atua na sua clínica, no seu hospital, né? Ele, às vezes, é o primeiro a se defrontar com uma suspeita de uma zoonose e que tem obrigação de comunicar essa suspeita para os serviços oficiais, desencadearem as ações de controle. Mesmo a nível de suspeita, né, a gente tem que ter essa preocupação. Hoje, a raiva urbana, transmitida pelo cachorro, do gato, graças às campanhas de vacinação anuais, que foram muito bem executadas, se conseguiu uma situação de controle muito boa. Mas nós temos tido casos de raiva em cães e gatos infectados pela amostra do vírus da raiva mantida por morcegos, né, quirópteros, né? E a clínica dessa raiva em cão e gato por essa amostra de vírus é diferente daquela de raiva furiosa, onde o animal sai agredindo, atacando. É um quadro muito mais paralítico, que pode se confundir com uma sinomose, com uma outra doença que atinge o sistema nervoso. Assim, os clínicos têm um papel fundamental a ver casos de animais com quadros neurológicos levantar. Será que pode ser raiva? Então, o animal não tem aquela questão de agressividade, mas assim uma raiva paralítica, uma raiva muda, que a gente fala. Então, eu lembrei de uma história exatamente relativa ao que você fala, que um gato acabou sendo colocado em observação durante 15 dias pelo veterinário, brigando com o proprietário. Me disse, mas para quê? Porque o gato, como é um caçador, durante a tarde, no jardim da casa, ele pegou um morcego. E falou em morcego, falou em vírus. Então ele diz, olha, a gente não sabe se o gato se contaminou ou não. Vamos deixar ele em observação. E a pessoa não queria aceitar que o gato dela, logo o gato dela, tivesse raiva. Mas essa é realmente a função do clínico. Tem essa missão. Então, não é só o veterinário do CCZ, do Centro Zoonótico, que tem, mas os clínicos privados também têm que estar cientes e ser participantes, colaboradores uns dos outros, né? Sim, um passando a informação para o outro. Você esteve por bastante tempo no laboratório Wellcome, produtora de vacina de aftosa. Qual é a experiência que te trouxe para a sua vivência acadêmica? Olha, foi uma experiência. Primeiro porque eu assumi uma função lá de administrador dessa fazenda experimental lá em Itu. E precisava lidar com os funcionários. Eu tinha 24 anos, era jovem, né? E dirigir, fazer compras, planejar as atividades técnicas, mas administrativas lá. E tudo precisava ser registrado em relatórios, que eu
submetia para São Paulo, né? Então foi um período curto, mas me deu assim uma responsabilidade que eu precisei evoluir, né? Enxergar, né? Essas atividades que a gente não aprende na escola, né? Mas que a gente tem que executar depois de formado, né? Então, foi... Conta para nós a sua expedição na Antártida. Como foi isso? Essa expedição também foi uma atividade muito, muito boa, né? Na ocasião, a faculdade, o nosso diretor era o professor Vicente Borelli, né? E no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, o diretor era o doutor Antônio Guimarães Ferreira, né? E o Instituto Oceanográfico mantinha expedições regulares para a Antártica, quase todo ano, e um navio para o professor Besnard, o nome desse navio, que saía de Santos e ia até a Antártica para fazer pesquisas, colhendo amostras em todo o trajeto, até chegar lá, mas eles iam jogando equipamentos para pegar coisas do mar, estudar os peixes, os crustáceos, tudo que tinha ali dentro, né? Até chegar lá na Antártica. E lá você tem os pinguins, as focas, os elefantes marinhos, esses animais, né? Numa dessas expedições, eles trouxeram uma foto de um elefante marinho que tinha um corrimento nasal assim, muito grande no nariz, né? E mostraram para o Dr. Ferro, mostrou para o Borelli, falou, acho que esses animais devem ter alguma doença, né? Será que o veterinário não pode ir lá pesquisar alguma coisa de doenças nesses animais, né? Aí o Borelli começou a procurar alguém que resolvesse ir para lá, né? E me convidou e eu aceitei. E foi muito, muito interessante, né? Levamos um mês inteiro, saímos de Santos, paramos lá no Rio Grande do Sul, depois continuamos a viagem, né? E lá tinha tarefas que todo mundo tinha que cumprir durante o transcurso da viagem. E essas amostras eu também ajudei a colher as amostras para os biólogos, para os oceanográficos que estavam juntos, né? E depois que nós descemos lá, nós planejamos, né, numa colônia de pinguins, todo mundo foi me ajudar. Então eu levei material para colher fezes, colhemos pinguins que encontrei mortos lá, né? Consegui colher fezes dos elefantes marinhos. Mas né? como é que você segura um elefante marinho? Não, do ambiente, né? Do lado onde eles estavam, né? Não deu para conter esses animais, né? Mas tudo do ambiente, fomos colhendo e trouxemos essas amostras. E, curiosamente, encontramos parasitas, antilóstomos, né, nesses elefantes, né? Mostrando que mesmo nesse clima frio existe aquela transmissão transplacentária, né? Então não precisa nem evoluir no ambiente, né? Os elementos estão presentes nesses animais, né? Então foi muito bom porque todo mundo, em outras profissões, um grupo multiprofissional, mas que interagiu muito bem, foi uma experiência boa. Quando eu voltei, apresentei os resultados no Congresso de Microbiologia, né? E foi uma boa experiência profissional. Bom, isso demonstra que o veterinário não é só clínico. Exato. Tem uma ampla variedade de possibilidades. Você teve uma forte atuação no Conselho Regional. O Conselho Regional da Profissão reúne veterinários de todo o estado, mas precisa ser veterinário que conheça um pouco o ambiente profissional. E você ficou lá muitos anos no conselho. Qual é a contribuição que você deixou no conselho? Olha, eu sempre tive assim, uma
consciência da responsabilidade associativa que nós temos como profissionais. Então, eu sou membro de uma profissão e eu tenho a obrigação de contribuir para essa profissão. Então, eu fui da Sociedade Paulista de Medicina Veterinária, vários mandatos, fui da Sociedade Brasileira de Microbiologia, fui da Associação Brasileira de Especialistas em Zoonoses, né? E com esse envolvimento, eu fui um dia convidado pelo Dr. Francisco Almeida, né? Ele chegou e veio na faculdade me visitar e falou, olha, nós vamos montar uma chapa para assumir o conselho, eu gostaria que você participasse e tal. E eu acabei aceitando, né? Entrando lá como conselheiro e me envolvi bastante, né? Primeiro processo que teve que se dar um parecer lá, um processo ético, né? O Francisco pediu para eu faça um relato desse processo aí, né? E com isso eu fui me envolvendo cada vez mais, fui vendo a importância que o conselho também tem para manter a responsabilidade dos médicos veterinários e analisar e punir aqueles que cometam falhas éticas, né? E aí, na segunda mandato, ele me convidou para ser secretário, né? Então, o secretário já aumenta também, porque você ficava horas assinando documentos, papéis, né? Mas assumi também, fiz, então, três mandatos como secretário e 3 como conselheiro. Foi um total de 18 anos que eu atuei. Nossa! E a coisa que me dava mais assim, satisfação sempre foi a revista, né? Cuidar da revista. Tenho uma equipe boa do setor de comunicação que me dava força, então, que aí eu achava que era uma retribuição que nós podíamos dar para os profissionais. Então, levar conhecimento e dar um espaço para os veterinários escreverem o que eles fazem. Dentro das zoonoses, você acha que as políticas públicas são suficientes ou a profissão, a sociedade tem que fazer mais? Olha, evoluiu muito, cresceu muito, do ponto que era, quando eu me formei, em 1973, né, para cá, cresceu demais. Hoje nós temos no Ministério da Saúde já um setor específico de zoonose, aqui na Secretaria de Saúde do Estado também tem. Então, essa área que, no fundo, é capitaneada por veterinários, está ocupando esse tipo de espaço, desencadeando ações a nível tanto municipal, estadual como federal. Então, hoje nós temos uma estrutura preparada, né? Nós temos manuais escritos, né? Manual de controle de zoonose, dando toda a receita do que o veterinário tem que fazer no caso de raiva, de brucelose, de leptospirose, eles têm escritinho, né? Tudo, quando que é a notificação, quando ele deve isolar o animal, quando não deve, né? E tudo isso está escrito, preparado para que as pessoas tenham assim, o mesmo tratamento a nível do Brasil todo. Então, eu acho que amadureceu muito, né? E se fala hoje em saúde única, né? Então, é uma integração da saúde animal com a saúde pública humana, com a saúde do ambiente. Que agora cresceu a visão ecológica, né? O homem percebeu que se ele faz uma coisa mal feita, ele esparrama para o ambiente e isso volta para ele também, né? Então, ele tem que ter consciência de preservar o ambiente onde ele está, né? E cada vez mais está se dando valor também à preservação das espécies de vida natural. Então, hoje, vários veterinários e serviços estão trabalhando com preservação de espécies de vida silvestre. Então, a profissão está crescendo, ela está atendendo às demandas da sociedade, porque a sociedade está dando valor para isso, né? Então, é preciso que profissionais assumam esse tipo de espaço, né? Você falou desse manual. Aonde que se consegue esse manual de zoonose? O manual de controle de zoonose está na internet, do Ministério da Saúde. Manual de controle de zoonose.
Tem manual de controle de roedores, tem manual de controle de vetores, tem manual de tudo. Então, na estrutura do Ministério da Saúde, Da saúde. Você entra lá. Muito. Depois tem um setor lá que chama Saúde de A a Z. No Ministério da Saúde. Você for lá leptospirose, tem tudo, toda a estatística, ocorrência, põe raiva. Então, todas essas doenças, você entra pelo nome da doença, você tem tudo que está acontecendo, vê os números de casos, aonde ocorreu, quando. Então, hoje está muito forte essa parte de estatística e mapeamento, porque hoje você tem recursos para fazer o rastreamento e ver o que está acontecendo aqui. Então, essa área é uma prioridade, precisa ter ações específicas ali, diferentes da outra. Né? Então, os serviços veterinários estão capacitados para enxergar essas coisas e desencadear as medidas de controle. Muito bom. Professor, nós estamos caminhando para um encerramento dessa entrevista, mas eu tenho ainda, além de suas considerações finais, que lhe pedir quais são os conselhos que o senhor daria para os que estão ingressando e para os recém-formados, que são dois momentos na vida da pessoa que são decisivos e precisam de uma orientação. Os ingressantes, eu daria aquele conselho que o meu irmão me deu. Você vai ter 2 anos de disciplinas básicas, anatomia, fisiologia, parasitologia, né? E eu sei que o jovem está interessado em pôr a mão no animal, já começar a tratar, curar, e não é a hora ainda dele fazer essas coisas. E às vezes ele não dá a importância que deveria dar para essa parte básica, que é o que vai dar a diferença dele de um prático que só tem prática. Mas ele tem que ter essa base teórica para raciocinar, para buscar caminhos novos depois, para encontrar soluções, né? E é diferente de um que só executa A mais B, A mais B, A mais B, né? Então, que ele se dedique, né, quando ingressou, a aproveitar a formação básica que ele tem. Tem ótimos professores, ótimos departamentos, estruturas, laboratórios, né? E tenha um pouco de paciência para que quando chegar no 3º ano, ou 4º para frente, que começam as coisas de clínica, de cirurgia, coisa aplicada, tudo ótimo, que ele vai fazer essas coisas, mas ele não perca a oportunidade de ter tido uma base sólida para que isso seja útil depois na vida profissional dele. Então, para o ingressante, eu daria esse conselho. Para aquele que recém-formado, eu acho que nós caminhamos para um tal nível de conhecimento nas diferentes áreas, que a despeito de você ter uma boa graduação, ser um bom aluno, ter estudado tudo, é importante que ele procure escolher uma área e dentro dessa área ele complementar a sua formação. Hoje já há um leque muito grande de especializações sensu lato, né? As associações de especialistas estão criando esses cursos e fazer uma residência, aqueles que querem fazer uma clínica, para ter um aprimoramento ainda, né? Para complementar a sua formação, né? E ter a consciência que nunca vai poder parar de estudar. Então, a vida de um profissional, né, de nível superior é uma permanente complementação com novos conhecimentos. Ele não pode abandonar o hábito de estudar. E tem 3 coisas que eu sempre falo: disciplina, disciplina, disciplina. As 3 coisas são a mesma, mas se o cara tiver disciplina naquilo que ele se propõe, ele vai para frente. Silvio, foi uma honra e um aprendizado conversar com você. Seu exemplo é muito inspirador, porque você não atuou só
num foco estreito da medicina veterinária. No correr do seu desenvolvimento, você chegou à parte administrativa, à parte de usar estatística, enfim, mostra como qualquer que seja a posição do veterinário, há um tratamento holístico do problema e não pode ser somente focado num determinado fator. E nós vemos que no correr da sua carreira você sempre olhou para a ciência como um agente transformador. Sim. Então, gostaria, professor, que nos desse as suas considerações finais sobre esse nosso rápido bate-papo. Para mim foi muito gratificante, né? Eu tenho em você um exemplo também para mim, né? Lembro do seu Alexandre da Baia, né? Você tinha essa... Meu irmão falava muito bem de você, né? E eu respeito muito a sua também atividade como profissional, tudo que você faz até hoje. Por isso que eu tenho procurado colaborar naquilo que você pede também, né? Porque nossa profissão precisa daqueles que acreditam que ela é um meio de nós sermos úteis para a sociedade. Então nós temos que não é só ter aquilo que nos dá sustento da nossa família, mas tem que ser algo que nós contribuímos de alguma forma para nos sentirmos pessoas participantes, né? Da busca de uma melhor qualidade de vida, né? E da contribuição que a profissão pode oferecer. Então, eu acho que o final é a gente ter essa consciência, né? Que se a gente quer ser útil, né, a gente pode e a gente deve. Então, vamos nunca desanimar. A idade vai chegando, mas alguma coisa a gente pode aprender e passar para os outros, ser útil, né? Transmitindo. Então, vamos em frente. Enquanto tiver energia, estamos de braço dado caminhando. Tá bom? Muito obrigado, professor. Foi realmente uma delícia ouvir as suas considerações e essas considerações finais de incentivo para todos os jovens e os mais idosos. E você, ouvinte, se você gostou dos diálogos APANVET, da Academia Paulista de Medicina Veterinária, por favor, divulgue aos seus amigos, passe nas suas, na relação dos seus correspondentes para que conheçam essa história e outras histórias incríveis que já gravamos. Muito obrigado pela sua audiência.